Oi pessoal, tudo bem? Professor Júnior aqui mais uma vez para nossas aulas de biologia. Você conhece o termo biotecnologia? Talvez não seja muito familiarizado com isso, mas com certeza você já utilizou alguma coisa que é resultado da biotecnologia. Bom, a biotecnologia nada mais é do que a utilização de organismos vivos ou aquilo que compõe um organismo para algum determinado fim, ou industrial, grande escala, pequena escala, mas que tenha algum fim útil para isso, né? Eu vou compartilhar a tela aqui para nós começarmos a falar sobre isso, tá? Então, olha só, dentro de vários tipos de biotecnologia que nós temos, a primeira que eu coloquei aqui são os anticorpos monoclonais. Bom, o que seriam esses anticorpos monoclonais? Em tempos de epidemia ou pandemias, a gente ouve falar muito sobre a utilização de anticorpos para com que esses anticorpos possam ser uma forma de mecanismo de defesa a mais para todos que possam estar infectados com alguma doença. Então a questão é a seguinte: antigamente a gente conhecia os carboidratos, por exemplo, apenas como fonte energética. Depois a gente descobriu que os carboidratos eram estruturais e depois a gente reconheceu que os carboidratos podem ser utilizados pelos glóbulos brancos como antígenos. Então é simplesmente aqueles carboidratos que envolvem uma determinada célula que faz com que ela seja reconhecida pelo organismo. Então os anticorpos monoclonais eles são utilizados hoje para inúmeras coisas, principalmente para tratamento de vários tipos de infecções, seja ela bacteriana, viral, fúngica, protista, entre outros, tá? A próxima que eu coloquei aqui é a biotecnologia relacionada ao bioprocessamento. O bioprocessamento é interessante porque ele fala simplesmente da biotecnologia, ou seja, nós utilizamos organismos vivos e que eles trabalham fazendo aquilo que sempre fizeram. Exemplo disso seria o iogurte. A produção do iogurte, por exemplo, devido a um determinado organismo vivo que faz aquele processo ali de fermentação, o leite fermentado, o famoso Yakult, todos aqueles processos são aquilo que naturalmente os micro-organismos fazem. Então aqui você tem alguns exemplos, como a acetona, a sorbose, a tetraciclinas, a penicilina, né? Então você tem, por exemplo, a penicilina é um fungo que produz um antibiótico. E isso ele normalmente faz. Você não precisa trabalhar com fungo para com que ele produza isso. Ele normalmente faz isso. Então, o bioprocessamento é isso, é quando você tem a utilização do organismo fazendo aquilo que ele normalmente faz. Então, essa identificação foi útil para com que a gente possa utilizar os organismos para inúmeras coisas, inclusive, por exemplo, para a fabricação de pães, para a fabricação de vinagre, de bebida alcoólica, seja o que for. O próximo aqui seria um dos mais controversos produtos relacionados à biotecnologia, que é os transgênicos. Bom, os transgênicos ou os OGMs, que é os organismos geneticamente modificados, é quando você tem a transferência de um material genético de uma espécie, um material genético, uma codificação de interesse, para uma outra espécie que possa ser totalmente diferente ou espécies semelhantes para com que você tenha um melhoramento genético desse indivíduo. Vamos colocar hipoteticamente aqui uma situação. Vamos imaginar que você tenha duas espécies de laranja. Uma laranja que seja laranjadona, lustrosa, grande, bonita, vende muito, porque enche os olhos das pessoas para poderem usar. Aí tem uma outra laranja que ela já é menorzinha, enferrujadinha, pequenininha, não vende tanto, mas é extremamente doce, enquanto que a linda e bela que vende bastante é azeda. Então, quão bom seria você identificar qual é o gene, decodificar esse material genético para saber em qual altura do DNA você tem esse gene que caracteriza o sabor doce. E você transferir isso para uma célula da laranja bonita, atraente,
e transformar numa terceira espécie que agora seja grande, bonita, que venda bastante e que seja doce. Então isso é um organismo geneticamente modificado. É você decodificar um gene de interesse e transferir isso para uma outra espécie ou uma espécie que seja semelhante para ter um melhoramento. Tá? Claro que todas elas buscam o melhoramento, como o arroz com alguns tipos de minerais diferentes, alguns tipos de produtos que eles fazem testes para poder ver até onde eles conseguem a mudança. Então você procura em revistas, você encontra o tomate roxo, tomate preto, você encontra morango branco. Então assim, você tem vários tipos de organismos que podem ser alterados, vários tipos de processos. Claro que mudando a cor, a gente entende que geralmente a mudança de cor muda também alguns tipos de vitaminas que acabam sendo recebidos. Então a ideia principal do organismo transgênico é ter essa mudança de forma a ser um produto que seja ainda melhorado, tá? Aqui no Brasil, pelo menos, todos os organismos que são transgênicos e são matéria-prima para um determinado produto, eles precisam ser tarjados, como essa tarjinha que você está vendo aí, que tem um triângulozinho com T preto, uma bandeirinha amarela. Então, a ideia é simplesmente mostrar para as pessoas que aquilo que ela está consumindo é de matéria-prima transgênica. Tá? Não necessariamente você pega, por exemplo, um chiclete e alguns chicletes têm a bandeirinha transgênica. Não significa que esse chiclete foi produzido da forma a ser um organismo geneticamente modificado. Não, mas alguma matéria-prima dele é de um organismo geneticamente modificado. Há muitos anos que esses organismos foram produzidos, foram criados, e ainda até hoje há muitas discussões para saber se ele realmente é bom ou é ruim. Né? Então é difícil você conseguir compreender que uma determinada pessoa morreu por um transgênico, já que a gente não tem ideia necessariamente do que ele pode atingir no organismo humano. Mas há discussões e há artigos científicos que pautam tanto a favor quanto contra esses organismos transgênicos. O próximo exemplo aqui de biotecnologia seria a terapia gênica. A terapia gênica seria você fazer a correção de defeitos genéticos através de um gene normal. Então eles utilizam várias técnicas, inclusive até mesmo a utilização de vírus. Porque como o vírus ele é um organismo intracelular obrigatório, ele acaba mandando o seu material genético para dentro. Então, se você coloca um gene normal, que ele vai entrar no organismo, na célula, e vai depositar esse material genético normal na sequência de DNA, então, obviamente, isso seria de grande proveito. Então, há muita terapia gênica relacionada, estudos relacionados ao Alzheimer e Parkinson também, para tentar resolver esses problemas. A próxima aqui seria a cultura de tecidos. A cultura de tecidos é usada há muito tempo. O exemplo que eu coloquei aqui, você tem placas de Petri, hemácias, no caso na placa de Petri, e à esquerda você tem ali a infecção por estafilococcus e à direita por streptococcus. Né? Então você tem aqui uma cultura de bactérias a partir de hemácias. Então você tem ali células que acabam se alimentando disso. Então esse meio de cultura, ele pode ser de vários tipos. Você pode encontrar com fezes, pode encontrar com sangue, pode encontrar apenas com agar-agar e alguns tipos de carboidratos a mais, para ter uma cultura, um crescimento celular. Claro que a cultura de tecidos ela não é feita somente através de placas de Petri e agar-agar, e também através de outras técnicas. Há muitos outros, como por exemplo, você vê dentro de um meio líquido, você vê uma cultura de tecidos, tá? Aqui eu coloquei 3 exemplos que seria de vegetais. Então, regeneração de tecidos e obtenção de vegetais adultos, pré-definidas ou geneticamente modificadas. Animais, produção de tecidos de insetos para desenvolvimento de vírus
para o controle de pragas. Aí você tem células-tronco, manipuladas para a produção de tecidos usados na eficiência e toxicidade de medicamentos, e seria, no caso, a reprodução de tecidos. A engenharia de tecidos seria a produção de tecidos semissintéticos em laboratório, tá? Utilizando vários tipos de engenharia genética também. Aqui nós temos a biorremediação. A biorremediação é quando você utiliza alguns organismos vivos para que faça uma remediação à poluição. Então você tem algumas bactérias que conseguem se alimentar, por exemplo, de óleos que são depositados em oceanos, em rios. Então você tem uma remediação através de um organismo vivo. Ou seja, você tem uma purificação, às vezes, do meio aquático através de organismos vivos. Os biosensores são muito conhecidos por todos. São esses detectores biológicos que ele mede algumas quantidades mínimas de substâncias. Então aqui eu coloquei como exemplo poluentes na água, taxa de glicose no sangue, monitoramento de pacientes na UTI. Hoje em dia existe uma tecnologia em alguns hospitais que eles monitoram e verificam se a pessoa tem a possibilidade de gerar uma sepse, que seria uma infecção generalizada. Então a pessoa ela está cheia de biosensores e esses sensores eles vão monitorando em tempo real ali a pessoa para com que ela evite ter uma sepse, que seria uma infecção generalizada e acaba piorando toda a situação da pessoa. Por último aqui, eu coloquei a bioinformática. A bioinformática seria a utilização de planilhas, de vários tipos de programas que auxiliam em experimentos científicos, principalmente aqueles que vão envolver células, por exemplo. Tá? Então você tem hoje em dia, você quer contar uma quantidade de células em um determinado tecido para saber se ele teve uma infecção maior, menor ou nenhuma infecção. Existem programas que conseguem pigmentar ali as células de um corte de tecido e consegue ter toda a estatística já pronta com poucos cliques. Então a bioinformática ela ajuda muito, desde uma simples planilha até um programa de inteligência artificial, tá? Bom, pessoal, por hoje a nossa aula é essa. Espero que vocês tenham gostado. Bastante informação sobre biotecnologia, mas dá uma estudada que é um tema bem principalmente sobre os transgênicos, é um tema que constantemente ele está caindo aí no Enem, tá bom? Um bom dia de estudo para vocês e até mais. Valeu, gente!